Quem ver o Filho e nele crer, esse tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olharam para o chão, mas os 2 homens disseram: Por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos mais um ano a memória dos fiéis defuntos. E neste ano de 2020, nós temos, podemos dizer, um diferencial muito grande, exatamente porque nós estamos ainda experienciando esse tempo da pandemia, do coronavírus, onde particularmente só no Brasil nós temos milhares e milhares de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por este vírus. Além também de rezarmos pelos nossos entes queridos que fizeram a sua Páscoa definitiva para o reino dos céus, nós também rezamos por toda a criação que, como nós olhamos e escutamos na segunda leitura, a criação também geme em dores de parto, pelas milhares de queimadas e a agressão também que a natureza sofre. Então nós, nessa liturgia, nós não queremos rezar simplesmente apenas por nós seres humanos, mas queremos rezar por toda a criação que está sendo violentamente agredida por causa dos nossos pecados. Um deles, o Papa sempre nos recorda que nós precisamos nos libertar, é o pecado da indiferença. Pois bem, irmãos e irmãs, celebramos a memória dos fiéis defuntos. Aí hoje, eu rezando a liturgia da palavra, da qual essa que nós escutamos, eu estava rezando e eu estava me perguntando assim, quem são realmente os fiéis defuntos? E aí eu, diante da primeira leitura do livro da sabedoria, da segunda leitura e também do Salmo e da palavra do Santo Evangelho, eu me detive muito na leitura do livro da sabedoria, da qual nós escutamos, para a gente poder entender, compreender, à medida que nós vamos vivendo a nossa fé,
quem são realmente esses fiéis defuntos. E aí, segundo o livro da sabedoria, lá no finalzinho, ele vai dizer que os fiéis defuntos, os nossos entes queridos, eles são os eleitos de Deus. Nos ensina o livro da sabedoria. Então nós podemos colocar no nosso coração e na nossa mente que os nossos entes queridos, que nós tanto queremos bem e que nós tanto podemos dizer amamos, eles agora, por meio da morte, e aí nós vamos transformar essa palavra morte, por meio dessa eleição, eles agora pertencem a Deus. Se não me engano, Santa Teresinha que diz isso: eu não morro, eu entro na vida de Deus. O livro da sabedoria diz assim para nós: como viver essa eleição, como viver essa morte, que nos rouba também essas pessoas que nós tanto nos amamos, nós podemos nos perguntar. E aí diz essa primeira leitura do livro da sabedoria. Primeiro ele diz: aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. A morte é considerada desgraça e castigo. Então, irmãos e irmãs, aos olhos dos insensatos, que aí a nossa fé, o Cristo ressuscitado, ele nos convida a tirar esse olhar de insensatez. A insensatez, irmãos e irmãs, que é uma pessoa que vê a morte como algo anormal em sua vida. E a morte, ela não é algo anormal. A morte, ela é algo natural em nossa vida. A morte é exatamente esse processo natural, lento e que muitas das vezes inconsciente em nossas vidas. A medicina diz que quando nós nascemos, nós já nascemos morrendo. Ou seja, nós já nascemos necessitados de algo para poder viver. Nós já nascemos necessitados do oxigênio, necessitados de comida, e aí nós somos necessitados de amor, de carinho, de atenção. E aí a medicina e os grandes místicos dizem que nós já nascemos nos preparando para o grande encontro com Deus. Por isso que a nossa fé nos ensina a nos preparar para esse caminho que um dia todo mundo vai fazer. Nos fala isso muito bem São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte corporal, da qual nenhum ser vivente vai escapar. E aí o nosso grande problema é porque na nossa cultura, muitas das vezes também até nossa fé, nós fomos ensinados que a morte é essa grande destruição. Como diz o livro, dizendo: olha, não vamos ter a atitude de insensatez, que vê a morte como uma desgraça, como um castigo. E aí, para compreender essa eleição, que é a morte, como processo natural, nós precisamos aumentar nossa fé no Cristo ressuscitado, para podermos aumentar cada vez mais a nossa viva esperança na eleição nossa, que nós estamos nesse processo, e também acreditar e alimentar nossa esperança na vida dos nossos entes queridos que já fizeram a sua passagem, a sua Páscoa definitiva. Ontem nós celebramos a festa de todos os santos que estão na glória de Deus. Assim também nós rezamos e aumentamos a nossa esperança que os nossos entes queridos estão também nessa grande glória que Deus, o próprio Filho de Deus, nos promete. Então, para que os que creem em Deus, irmãos e irmãs, a vida, ela não é tirada. Nos diz a liturgia da Santa Missa de hoje. Ela não é tirada da nossa vida, mas a nossa vida, ela é transformada. Reza a nossa liturgia de hoje. E essa transformação, eu volto a dizer, ela também é entendida como essa grande eleição em nossas vidas. A eleição, irmãos e irmãs, é essa transformação que é desfeito o nosso corpo mortal e é nos dado nos céus um corpo imperecível, para entendermos também esse processo de transformação. A eleição, a transformação, ensina também o livro da sabedoria. Depois de ele dizer que a morte não é uma desgraça, não é uma condenação, ela vai dizer para nós que
a essa eleição, essa transformação para a vida eterna, ela é cheia de imortalidade. Sofremos pequenas correções para que a gente possa se purificar cada vez mais para entrarmos dignos na vida de Deus. Por isso que o catecismo, a nossa fé, nos ensina que muitos de nós irá passar pelo purgatório. E aí essa palavra purgatório também foi passada de uma forma muito pesada em nossas vidas. Tem pessoas que entendem que o purgatório já é um inferno. Mas não, o purgatório ensina a teologia da nossa igreja que o purgatório é a antessala do céu. É onde da qual nós passamos esse processo, como diz a leitura, das nossas correções, que aqui na terra nós não conseguimos fazer o processo ainda de purificação. Então nós passamos por todo um processo. E aí nós compreendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, seres humanos, criaturas de Deus, nós somos criaturas. E ser criatura significa dizer que nós estamos nesse constante processo de modificação. Tem um filósofo moderno que ele diz para nós assim, que o ser humano, ele é o eterno destruir-se e reconstruir-se. Nietzsche. O ser humano é eterno construir-se e reconstruir-se. E aí nós, meditando isso na nossa fé cristã, nós vamos entender que esse eterno destruir-se e reconstruir-se, nós nos damos já aqui na terra, por meio da nossa fé, da nossa oração, por via dos sacramentos, por meio de uma vivência cristã, da qual nós buscamos a cada dia de nossa vida. Como eu falei ontem na liturgia, nós somos, por meio do nosso batismo e também por dom de Deus, nós somos chamados a ser santos aqui na terra. E essa santidade é meio de purificação dos nossos pecados, dos nossos defeitos, para poder entrar dignamente nessa vida de Deus. É o que nos ensina a teologia da nossa igreja. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a eleição, ela é cheia, nos convida exatamente nos cumula também de grandes alegrias e de grandes bens, porque Deus nos coloca também à prova, e nos colocando à prova, Ele acha diante de nós, da nossa perseverança, ser dignos de entrar exatamente na sua glória. Lembremos também a leitura do Evangelho de Mateus capítulo 5, onde das bem-aventuranças. Quem quer entrar na vida de Deus, busca viver bem o projeto das bem-aventuranças. Achou digno de si porque foram perseverantes no seu amor, diz o livro, e diante disso ele encontra, tanto Deus como nós encontramos graça e misericórdia, porque nosso Deus, como nós dizemos que Ele é todo poderoso, Ele ao mesmo tempo, Ele é todo misericordioso para conosco. Por isso que a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é que nenhum de seus filhos se perca. A eleição dos entes queridos, ela também, a morte deles, da qual nós celebramos, ele também, meus irmãos, é um convite a mudarmos também de vida. Muitas das vezes, ontem, como eu falava, que há muita coisa, há muita perseguição, há muita tribulação na nossa vida, que nós devemos meditar o que essa tribulação me trouxe de aprendizado. E ao mesmo tempo, quando nós temos essa realidade da morte com algum ente querido que já partiu para a casa de Deus, nós devemos nos perguntar: o que a morte do meu irmão, do meu pai, da minha irmã, do meu filho, ele tem a me ensinar, para que eu possa continuar esse processo até que chegue o meu dia? Muitas das vezes a gente fica pensando: Frei, eu poderia ter abraçado mais meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa. Eu poderia ter passeado mais com ele. Eu poderia ter amado mais ele. E se nós encontramos que nós poderíamos ter feito algo, alguma coisa, enquanto ele estava aqui, nós não fizemos, nós agora somos convidados a fazer na vida do próximo. Por isso que a morte também das pessoas que nós queremos bem é também esse convite a mudar de vida. Irmãos e irmãs, a vida terrena dos nossos entes queridos,
é semelhante também à vida de Jesus. Assim como eles tiveram um fim terreno, Jesus Cristo também, Filho de Deus, teve um fim também terreno. Jesus Cristo, Filho de Deus, também morreu. A sua mãe, Maria de Nazaré, também sentiu na pele a dor do que é perder um filho. Por isso que nós meditamos a espiritualidade e a santidade de Nossa Senhora, que vem com o título de Nossa Senhora das Dores. Ela medita também e sente também as dores. Maria, essa mulher concebida sem pecado original, mesmo sem mancha nenhuma, também sofreu no seu corpo também o que é a perda de um filho, o que é essa transformação, o que é essa eleição, como eu já havia falado. E assim, meus irmãos, como eles tiveram o seu fim, assim como Jesus Cristo também teve o seu fim, nós também teremos um fim. Mas esse fim, ele não é a última palavra. A morte em si não tem a última palavra. Porque Jesus morrendo, ele ressuscita por amor de nós, para também nos levar a um degrau muito mais alto, da qual esse degrau, ele é mistério na nossa vida. E nós só vamos descobrir esse mistério quando nós fizermos a nossa experiência, a nossa Páscoa. Os nossos entes queridos, nós podemos dizer que eles são bem-aventurados, porque eles já nos antecederam, fizeram esse processo para o outro lado, para a vida terrena. Por isso, meus irmãos e irmãs, nessa liturgia, nós somos convidados a meditar sobre esse grande mistério de nossas vidas e esse grande mistério também de nossa fé. Diz também a nossa espiritualidade por meio da espiritualidade bíblica. Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Por isso diz São Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como disse a Cristo, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele para vivermos com Ele. Santo Ambrósio também nos diz em uma das suas homilias sobre o dia de finados: não se deve lastimar a morte, que é causa de salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou, e ele também não fugiu. E nessa celebração, algo que nós podemos compreender um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse mistério, que é a morte, que é essa eleição em nossas vidas, nós podemos compreender a morte assim. Quando nós nascemos, há uma grande alegria dos pais, não é assim? Quando nós nascemos, se alegra pai, mãe, os tios, faz uma festa danada. E quem chora é a criança que vem ao mundo, não é assim? E quando nós morremos, quem chora são os pais, os familiares, os amigos, não é assim? E quem é que se alegra quando nós morremos? É Deus, meus irmãos. Porque nós voltamos para a nossa origem primeira, que é junto de Deus. Por isso peçamos ao nosso bom Deus que acolha cada dia os nossos irmãos e irmãs que partiram para a casa do Pai e que Ele nos ajude a aumentar a fé na ressurreição, da qual um dia nós seremos chamados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.